Olá, me chamo Heloísa Desenkempter, eu sou professora na Faculdade de Tecnologia da Universidade Estadual de Campinas, no Brasil. Eu vou falar um pouco sobre o projeto denominado Escaneado Digital, Modelos Inteligentes e Realidade Virtual para a Documentação, Gestão e Difusão da Paisagem Cultural da Unidade de Conservação do Parque Estatal de Ilha Anchieta. Irei falar em português porque acho que fica mais fácil de vocês me entenderem. O meu script de apresentação ele é composto de 7 itens. Eu vou falar um pouco nessa visão geral, do contexto que o projeto está inserido, quais são os membros da equipe, qual é a metodologia que nós adotamos. Eu vou falar um pouco da cronologia dessas edificações, que são edificações carcerárias, quais foram os resultados que nós alcançamos e quais são as conclusões e trabalhos futuros. Esse é um projeto de pesquisa financiado pelo órgão de fomento do Estado de São Paulo, a FAPESP, e teve como objetivo desenvolver um novo modelo de gestão do patrimônio cultural construído em áreas de proteção, no caso, as unidades de conservação, as UCs. Esse trabalho está baseado na criação de um repositório sistemático de dados digitais, proporcionando assim uma base interativa para o processo de tanto de inventário, documentação, quanto também conservação e disponibilização de dados, otimizando a gestão e a fruição turística das unidades de conservação. O Brasil tem 310 unidades de conservação e no estado de São Paulo nós temos 119. As unidades de conservação da natureza, elas são espaços territoriais e marítimos com atributos naturais e ou culturais, de especial relevância para a conservação, a preservação e uso sustentável de seus recursos, desempenhando um papel extremamente significativo na manutenção da diversidade biológica. A unidade de conservação que nós estamos trabalhando, abordando nessa pesquisa, é o Parque Estadual da Ilha Anchieta, mais conhecido como PEA. Essa unidade de conservação ela foi criada em 1977. Ela está situada numa ilha no litoral norte do estado de São Paulo. Essa ilha pertence ao município de Ubatuba e essa ilha possui aproximadamente uma superfície de 828 hectares. O terreno da ilha é bastante acidentado, como a gente pode ver nessa imagem, com as curvas de nível, né? Ela tem duas colinas bastante altas, que é o Morro do Papagaio à direita e o Morro do Farol à esquerda. E tem um bosque bastante, uma floresta bastante densa, de difícil penetração. E são 17 quilômetros de perímetro de costa rochosa. A única parte da ilha, que é a Baía das Palmas, que é plana, se encontra as ruínas, então, do antigo complexo penitenciário construído no início do século XX e que funcionou até meados do século, em 1962. Em 1977 foi criada, então, a unidade de conservação. Ele ficou quase 20 anos, um pouco menos, mas abandonado. A equipe dessa pesquisa, ela é coordenada por mim, que sou arquiteta urbanista, e temos mais 3 professores da Unicamp, o professor Vitor Eduardo Molina Júnior, que é engenheiro civil, o professor Dr. Mauro Menzori, que é cartógrafo, e o professor Ulisses Martins Dias, que ele é licenciado em informática. Além disso, nós temos uma estudante de master, que é a Crislande Kaline Barreiro, que também vai expor o seu trabalho nessa conferência. E tivemos aí
8 alunos de iniciação científica, alguns dos cursos de engenharia ambiental, outros da área de construção e outros também da área de engenharia de transportes. Participaram dessa pesquisa também outros investigadores, né, de outras instituições, são 2 doutorandos, a Rosivânia, que é uma arqueóloga, ela estuda inclusive as pichações dos detentos, né, nas celas, e o Felipe Moreno Horta, que é um cientista político que fez toda essa parte de levantamento da história, né, do presídio. E junto à Fundação Florestal, que é o órgão gestor desse local, nós temos 2 pessoas da área de proteção ambiental, que é a Priscila Moreira e a Marcela Pedro. A metodologia que foi empregada nesse projeto, ela é baseada num tripé que seria a conservação, a difusão e a educação patrimonial. Para a gente chegar nesses objetivos, nós temos, então, alguns instrumentos e alguns autores que são fundamentais nesse processo, né? Alguns instrumentos seria a parte de digitalização, né, da situação existente no local, e para isso nós usamos fotogrametria e escaneamento a laser. Baseada nessa digitalização, nós procuramos fazer a modelação, a modelagem da informação usando a tecnologia HBIM, Heritage BIM, e a parte de sistemas de informações geográficas. A nossa intenção era fazer a interoperabilidade desses 2 sistemas, gerando aquilo que a gente classifica, né, como a literatura também classifica, como HDIM, que seria o Historic District Information Model, que trataria também a questão da modelagem numa escala maior, numa escala urbana e não numa escala do objeto ou do edifício, e contando com a colaboração de vários usuários, desde os técnicos, desde o conselho de gestão e como também a comunidade, né, a população local e os turistas. Esse tripé baseado no qual o projeto está apoiado, com relação à proteção do patrimônio natural e cultural, a intenção era estabelecer diretrizes para sua identificação, reconhecimento e caracterização desse potencial cultural da paisagem do parque e com o objetivo de valorizá-lo e preservá-lo. A gente está trabalhando no nível da paisagem cultural e não só da edificação histórica, né? A gente tem um remanescente de Mata Atlântica nesse local, e que é protegido, né? Que é um ambiente protegido. Além disso, a gente tem essa parte do patrimônio cultural, e o segundo tripé, então, seria o seu inventário, né? Criando aí um repositório digital para a gestão, baseado na modelagem inteligente, né, na modelagem BIM. E a consequência de todo esse processo seria a gente também poder contribuir com a questão da educação patrimonial e ambiental. Então, esse material ele serve para que haja uma difusão principalmente da história dessa que tá, né, embutida aí nessas ruínas, né? E da fruição do conhecimento cristalizado aí nesse patrimônio cultural. E principalmente na transformação da paisagem da ilha. Então, a ilha teve alguns momentos, né, desde o início, né, de seu conhecimento, em que ela teve uma atividade antrópica, até a desapropriação desse local para a instalação do presídio, e com o encerramento das atividades do presídio, ela passou um tempo abandonada até que se tornou um parque estadual, né, com proteção ambiental. E foi nesse período também de abandono que ela acabou tendo uma perda muito grande aí da sua estrutura. E é com isso também que a gente gostaria de trabalhar nesse projeto
para que haja um registro da situação atual dela antes que ela desapareça por completo. Com relação à digitalização, nós trabalhamos com duas tecnologias, nós trabalhamos com a fotogrametria e com a tecnologia LiDAR. A fotogrametria, nós buscamos, então, fazer o registro, principalmente do aspecto macro da ilha, e para isso nós precisamos usar um drone de asa fixa. E para as construções, como é o caso dos telhados ou partes da ilha, nós acabamos usando também drones mais quadricópteros, né? Como é o caso aí que vocês estão vendo na imagem de um Inspire 2 e no Mavic Pro, que pertence ao nosso laboratório. Com relação à tecnologia do escaneamento a laser, a gente empregou essa tecnologia nas construções, porque a gente tem um detalhamento maior do que pelo método da fotogrametria, a gente pôde registrar todos os pavilhões, né, em um grau de detalhamento bastante alto, usando para isso um laser scanner terrestre, um scanner 3D Faro Focus M70, que também possuímos no nosso laboratório. Uma outra metodologia que nós empregamos nesse trabalho foi o uso de câmera 360. Nós empregamos uma Ricoh Theta Z1 e com isso ela permitiu a criação também de um conjunto de imagens para criar um recorrido, ajudando então a difusão da história dos espaços e da ilha. As imagens desses edifícios, elas foram carregadas, não só dos edifícios, mas principalmente também das trilhas, né? Nós temos 5 trilhas na ilha que fazem vamos dizer assim, que permitem ao turista acessar alguns espaços, nem todos, porque a mata é bastante cerrada, mas nesses espaços que o turista pode acessar, a gente fez imagens e vídeos 360 e nós fizemos seu upload, né, no Google Maps e ele está disponível já para todas as pessoas. Assim como utilizamos um software para criar também passeios virtuais, né, visitas virtuais aí em 360 graus, que é o Panoru. E esse software, ele é baseado na web e ele permite também que a gente carregue outros tipos de informações, como é o caso de documentos, né, inventários, estado de conservação, né, de algumas dessas paredes ou tetos, que é o que a gente fez, né, num projeto piloto dessa imagem que vocês estão vendo, que é as celas isoladas. Na metodologia do HBIM, nós utilizamos também a questão da ontologia, né? Nós nos baseamos no sistema CRM, que foi desenvolvido pelo ICON SIDOC, criando com isso alguns elementos, como é o caso dos eventos que ocorreram na ilha, os períodos e cada período, como é que essa atividade carcerária se estruturou, sendo que os edifícios eles mudaram bastante de uma atividade para outra e determinados eventos acabaram acontecendo na ilha que marcaram a sua história, como é o caso dos búlgaros e dos japoneses, né, que eu vou citar posteriormente. Com isso, a gente procurou analisar o ciclo de vida dos edifícios carcerários, né, desse local, e relacionar espacialmente a ocupação do território com a sua atividade antrópica, né? Principalmente a estrutura construída, que foi criado para abrigar aí as atividades carcerárias. E essas informações que vão estar
estruturadas dentro daquilo que é proposto pelo CRM, ela vai alimentar tanto o modelo HBIM quanto o modelo CI do território. Nesse projeto, a gente também inova, né? É a primeira vez que a gente trabalhou, dentre todos os projetos que a gente desenvolveu nos últimos anos, com a modelagem dinâmica da paisagem, usando para isso, então, o sistema de informação geográfica. A gente tinha um trabalho realizado anteriormente na ilha por Aranha, e ele fez um mapeamento no período de 73 até 2008, que são alguns dos mapas que vocês estão vendo aí do lado direito. Com esse levantamento que a gente fez com drone atual, a gente pôde fazer um comparativo, né, entre a evolução que teve desde a década de 70, ou seja, são 50 anos, né, e percebemos, né, muitas características que foram transformadas nesse período com relação à paisagem, principalmente no auge, né, das atividades antrópicas, que foi quando a ilha obteve lá, né, atuava como um ambiente carcerário, até o final dela e a sua transformação em parque. Então, a gente pode perceber uma série de transformações, né, que melhoraram, inclusive, a questão natural, né, da ilha. Para isso, nós precisamos também de um apoio geodésico. Então, nós coletamos 30 pontos de controle terrestre, os GCPs, que foram distribuídos aí no arredor da ilha, esses pontinhos vermelhos que vocês estão vendo nessa imagem, nessa ortofoto. E foi um trabalho bastante complexo, porque alguns pontos da ilha, o seu acesso se dá somente de barco. E são costões rochosas, são difíceis, né? Como vocês estão vendo aí nessa imagem, onde foi gravado esse X em branco, são alguns espaços bastante difíceis de acesso, né? Imagine, né, os técnicos carregando esses materiais, esses equipamentos para colocar no local. Então, nós usamos, né, um método de posicionamento em tempo real, o RTK, com receptores GNSS do fabricante Spectra, com dupla frequência, né, e trabalhamos nas coordenadas UTM referenciadas no sistema Sirgas 2000 e a zona 23, que é a zona do estado de São Paulo. Falando um pouco da cronologia das instalações carcerárias, né, aqui eu trago para vocês uma linha do tempo que começa em 1902, com o início da construção da prisão. Então, nesse momento, nessa virada do século, né, 412 famílias de caiçaras. Caiçaras são pessoas que são nativas, né, do litoral brasileiro. Elas tiveram suas casas desapropriadas pelo governo do estado de São Paulo, para que ali pudesse ser instalado uma colônia correcional do Porto de Palmas. A Ilha Anchieta, inclusive, passou por várias nomenclaturas, né? Então, Anchieta é o seu nome mais atual, mas ela já foi Porto de Palmas, ela já foi Ilha dos Porcos, né? E em 1908, essa estrutura é inaugurada. Então, vocês estão vendo ali embaixo, também aqui embaixo, a gente tem como é que era a disposição, né, dos pavilhões, dos presos, uma administração e uma área de prestação de serviços, né, a cozinha. A função naquele momento era correcional, então o objetivo era trazer pessoas vagabundos, pessoas que vagavam, que não tinham, e não presos de alta periculosidade para esse local. Em 1914, ela teve uma vida muito curta como colônia correcional, né? Em 1914 ela foi desativada, por mal manutenção, e a grande maioria dos presos que estavam na ilha foram transferidos para cidades
de terra, né? Que é o caso de Taubaté e outras do Vale do Paraíba. Então, durante esse período de 14 a 26, ela acabou sendo arrendada e em 1926 ela acabou novamente sendo reaberta, mas com a função de prisão e remanejamento de imigrantes búlgaros e besarábios que se refugiaram da Revolução Russa em São Paulo. Então, para essa, eram mais de 300 refugiados, e como esse local ele tinha uma capacidade limitada, então ele teve que ser ampliado. Em 1928, eles ampliaram aqui, como vocês estão vendo, né? Nessa imagem a gente vai ver ela um pouquinho mais detalhado. Algumas alas aqui na administração e aqui ao final da cozinha, na área da cozinha. Em 1942, o nome da instituição ela se muda para Instituto Correcional da Ilha Anchieta e também sofre uma nova reforma devido, né, às características, né, para a qual esse Instituto Correcional acabaria sendo alterado. Então, há uma mudança bastante radical da estrutura original, que foi concebida por um arquiteto paulista de bastante renome, e acaba sendo descaracterizado aquele projeto original do presídio de Ramos de Azevedo. Em 1946, a gente tem tanto a melhoria, né, por essas reformas, mas também como o declínio da prisão e a chegada de imigrantes japoneses acusados de pertencer à organização nacionalista japonesa Shindo Remei. Eles ficaram algum tempo, né, foi justamente no período de final da Segunda Guerra Mundial, e era uma população também bastante numerosa de japoneses que acabaram sendo abrigados aí na ilha. Em 1952, nesse período de 46 a 52, a ilha se torna um presídio político e aí sim ela começa a receber presos de alta periculosidade. E em 1952 acontece uma revolução dos presos, uma grande fuga de mais de 118 indivíduos que acabam fugindo, que foram liderados aí por dois presos, o Portuga e o Pernambuco. E essa é uma revolução considerada a maior fuga armada de presos do nosso país. É por isso que a ilha também tem a sua fama, né, com relação a essa estrutura carcerária. Após a fuga, né, após esse episódio, as instalações, então, elas ficam um pequeno período de 53 a 55 como uma colônia agrícola da Ilha Anchieta, então a grande maioria dos presos é removida desse local, então somente presos de pouca periculosidade passam a habitar aí, e de 55 até mais ou menos início da década de 60, a gente tem também um período em que menores infratores são também trazidos para a Ilha Anchieta. E nesse período de 60 a 77, são quase 20 anos aí, ela acaba ficando sem nenhuma função. Então, as edificações acabam entrando num estado de degradação muito grande, né? Até que ela se converte, é decretada, então, para a ilha, que ela se torne uma unidade de conservação e é criado, então, o Parque Estadual da Ilha Anchieta. E ele, hoje, se configura como uma das principais atrações turísticas aí da costa norte do estado de São Paulo. O século XXI, os antigos edifícios da prisão, devido a uma falta de manutenção crônica, né, eles se deterioraram em diversos graus, em graus máximos, inclusive, e se encontram alguns em estado ruinoso. Os resultados que foram alcançados com a metodologia, então, o que vocês estão vendo aqui é
é a nuvem de pontos da ilha. Ela foi mapeada com 2 voos por um drone de asa fixa, que é o SenseFly IB Plus. Nesses 2 voos foram coletadas quase 2.600 imagens com uma câmera de 20 megapixels. Essas imagens elas foram processadas, né, no software Pix4D, que gerou uma nuvem de 205 milhões de pontos, que é o que vocês estão vendo aqui. E a gente teve um GSD muito bom, que é um GSD de 5 centímetros, então a gente tem um detalhamento num nível que não existia nas outras imagens que havia desse local. Com isso, a gente também criou um mapa de elevação, a ortofoto e outros produtos, né, que vão auxiliar aí a ilha no seu gerenciamento. Além disso, nessa parte de levantamento, nós utilizamos então os quadricópteros, né, da DJI. Nós tínhamos uma câmera multispectral e nós tiramos algumas imagens, né? Nós realizamos alguns voos nessa área do quadrado, principalmente, que é aquilo que eles chamam de quadrado, é essa região aqui onde estão os prédios que faziam parte dessa estrutura carcerária. E aqui é o porto, né? Vocês estão vendo um deck, que é o principal porto da ilha. E pelo estado de cobertura, vocês percebam que aqui é o prédio da administração, foi o único prédio que sofreu uma intervenção e uma requalificação, né? Que é onde hoje ocupa a gestão, né? O grupo gestor da ilha ocupa essas instalações. Então, desses voos, foram 7 voos que foram realizados com os drones nesse local, com diferentes alturas e diferentes grids, né? Geraram quase 900 imagens em 80 minutos de voo, e dentre essas imagens, 160 foram tomadas, então, com essa câmera multiespectral centeira. E a finalidade seria identificar melhor a estrutura de vegetação ao redor da ilha, né, que é o que a gente está vendo aqui, né. A gente está vendo aqui uma área também, uma área bastante degradada do ponto de vista ambiental, né, que apesar de todo o processo, né, de requalificação ambiental desse espaço, algumas dessas áreas ainda não sofreram uma recuperação total. Com a tecnologia LiDAR, a gente fez a varredura, né, a digitalização de todos os edifícios que compõem a estrutura carcerária. Então, aqui são as celas isoladas, é uma parte desse conjunto onde ficavam os presos isolados. Então, aqui vocês estão vendo o posicionamento de cada um, onde foi colocado o scanner. Então, aqui a gente tem um conjunto de mais de 15 celas, um pátio e umas instalações de apoio, né? E com esse produto, né, a gente teve a nuvem de pontos na ilha, da parte da estrutura carcerária como um todo, que é o que vocês estão vendo aqui, né? Cada pavilhão, isso daqui são os pavilhões onde os presos ficavam, né? Cada um deles também foi coletado com escaneamento a laser, e isso também facilitou o processo de imagem. E com as imagens 360 graus, a gente criou esses panoramas, como havia dito anteriormente, e aqui eu tenho um QR Code que pode ser utilizado para vocês acessarem, né, esse tour. Então, isso daqui, aquelas celas que eu mostrei no slide anterior são as celas isoladas, e essa daqui são as celas solitárias, né? Então, nós temos 9 celas solitárias, onde o preso ficava, o preso que tinha cometido algum delito mais grave ou entrado em alguma confusão com os colegas, eles vinham, ou mesmo para separar eles dos demais, eles acabavam passando um tempo nesse tipo de estrutura. E é, inclusive, a única edificação que possui uma laje de teto, né? Como vocês estão vendo aqui, né? Essa é a única que tem essa laje. E ela também está num estado bastante perigoso, inclusive numa situação bastante precária, que a Cris depois vai falar um pouco mais sobre essa estrutura.
Nós nós chegamos a fazer mais de 1.000 imagens, né, 360 graus, inclusive com vídeos também, e várias delas estão, então, no Google Maps, e outras estão sendo preparadas, assim, tours virtuais, como é o caso aqui das celas isoladas, das celas solitárias. Outro produto que a gente gerou também foi trabalhar com a questão da gamificação. Então, aqui é a nuvem de pontos que foi colocada no Unity, nesse programa. Eu vou passar um videozinho bastante rápido, então dá para vocês verem aqui a nuvem. E cada uma desses ícones aqui são atrações da ilha. E aí, quando se clica nele, você tem... aqui a gente estava em processo de produção ainda, né? Mas ele tem um outro menu que acessa, então, a área do presídio, a área das principais praias, a piscina natural, que tem lá também, as trilhas e os mirantes, que é o que a gente está vendo aqui. E dentro desses ícones, né, ele te leva a esse passeio virtual com a câmera 360 graus. Então, a gente pode acessar, essa daí é uma das trilhas. Então, nessa área, a trilha é até levantada, né, em algumas áreas que são mais preservadas. Até chegar na praia. E além disso, a gente tem alguns vídeos também, né, que estão disponíveis no YouTube. Também clicando lá nos ícones, né, os ícones têm tanto o caminho, né, esses percursos, esses tours, quanto os vídeos no YouTube também 360 graus desses locais. Com relação à modelagem, aquela situação inicial da ilha, né, a gente pode fazer a sua reconstrução a partir de dados históricos. Então, a gente tinha algumas plantas históricas, a gente tinha algumas imagens, como é o caso que vocês estão vendo aí. Esses são os pavilhões principais, né? Onde ficavam os detentos. Então, a gente está vendo aqui o fundo desse pavilhão, as laterais, e a gente tem também os dados que foram, então, as medidas reais, a gente tinha através da nuvem de pontos, o estado atual é esse, e a partir das imagens a gente conseguiu reconstruir como era o seu estado inicial, né? Então, feito para os prédios da situação de 1908, né, que é quando essas instalações são inauguradas. Aqui é um outro edifício também, que é o edifício que eles chamam de Casa da Economia, onde ficava a cozinha e o almoxarifado, e hoje a situação dele é essa, então ele sofreu várias alterações, né? Inclusive toda a parte de cobertura também foi substituída por outra quando fizeram a sua ampliação, e nesse caso aqui a gente está vendo, né, o projeto original e as fotos que nós tínhamos, né, da situação original desses espaços, e aqui a gente está vendo o conjunto inteiro, né, dos 8 pavilhões e a Casa da Economia, e na frente, que não está aparecendo, seria a administração.
Então, de 1907 a 1914, que foi a colônia correcional do Porto de Palmas, a situação que a gente tinha era exatamente essa. Então, nós tínhamos aqui uma casa da guarda e algumas celas solitárias também que estavam nesse prédio, nesse edifício que fica voltado para o mar. E aqui a gente tem, então, os 8 pavilhões e no final, né, toda a estrutura, então, era cercada com um muro e no final a gente tinha essa parte de cozinha, né, e de almoxarifado. Entre 1926 a 1934, onde houve o espaço passou a ser denominado prisão política da Ilha dos Porcos, houve o aumento das laterais dessa área da administração para um setor onde ficariam os oficiais e no outro lado os guardas, e na cozinha houve uma pequena ampliação. Isso daqui não consta em nenhum documento, a gente não sabe qual era a função desse pequeno edifício, né? Só consta em imagens, né, fotográficas de época. E nesse período também ela se tornou a colônia correcional da ilha Anchieta, né? Que foi nesse momento que ela recebeu os búlgaros e mais tarde, depois viria a receber os japoneses e os presos políticos. De 26 a 34, então, ela se torna essa prisão política, mas ela de fato só vai começar a receber os presos políticos a partir da década de 40, e é na década de 40 que há toda essa ampliação que vocês estão vendo em tom de verde mais escuro, né? Então, essa área aqui da administração, ela praticamente quadruplica, e entre as edificações são criados blocos sanitários. Antigamente existia só um pequeno banheiro, né, para esses pavilhões que abrigavam poucas pessoas. Nesse período nós estamos falando de 60 pessoas por pavilhão. Então foi criado sanitários, né, para cada um dos pavilhões aqui nessas áreas intersticiais entre os edifícios. E entre esses edifícios do meio foi criado, então, uma parte de almoxarifado, desse lado aqui direito, e do lado esquerdo foi criada as celas solitárias. E ao fundo, onde já existia, né, a parte da cozinha, ela foi ampliada, então passou a ter um açougue, né, uma carniceria, uma panaderia e uma lavanderia, que não existia antigamente. E nesse canto aqui esquerdo foi criado, então, um espaço para celas isoladas. Então, a estrutura da ilha que permanece até hoje é exatamente essa. Com relação à paisagem dinâmica, né, esse mapeamento dinâmico da paisagem, nós temos aqui o mapa do parque em 2008, que foi um trabalho de um mestrado, né, de um estudante de master da USP, concluído em 2011. Então, essa daqui era o último levantamento que se tinha da ilha em 2008. E em 2022 a gente criou, então, a partir daquele levantamento feito com o drone, foi possível, então, através de software SIG, da gente poder fazer uma classificação supervisionada, né? E baseado aí no objeto, e aí a gente pode perceber que esses espaços rosa que a gente tinha aqui anteriormente, que aqui nessa imagem eles estão nesse tom de verde-limão, né, meio amarelado, a gente percebe que houve uma diminuição, né, então a massa vegetal, que seria a floresta mais densa, ela acabou tomando parte da ilha, inclusive aqui nessas áreas mais claras eram florestas de baixa estatura, e aqui a gente já tem florestas de maior estatura. Ou seja, a gente consegue visualmente ter uma compreensão de que a paisagem também, ela, a partir do fim das atividades carcerárias, ela melhorou bastante. O que a gente está fazendo hoje é quantificar isso em termos de metros quadrados, né? O que mudou, né, desde 73 até 2022 com relação às diferentes estruturas de vegetação que a ilha possuía, tá?
Bom, em termos de conclusão, o que a gente pode comentar é que, como visto, né, a gente percebe que o parque ele precisa, né, de medidas preventivas de conservação urgentes, né, e já que há uma degradação de seus valores históricos, culturais e arquitetônicos, né? Então, a intenção do trabalho é também registrar esse momento. A gente sabe que muitas das edificações não vão resistir ao tempo, mas elas vão ficar registradas nesse momento de como elas eram e como é que elas se transformaram ao longo dos anos, né? Os produtos que foram gerados nessa pesquisa, eles tiveram o objetivo de proporcionar uma informação estruturada, já que se tratam aí de modelos semânticos, de base de dados e de aplicações, né? E a própria web, né? Aquelas que estão já na web, facilitando, então, para que os gestores possam ter um maior controle sobre a situação atual dos edifícios e também da evolução, né, da paisagem natural, para que medidas, né, mais eficazes para a conservação desse patrimônio possam ser tomadas. A questão da educação patrimonial e também ambiental, elas podem e são melhor abordados, né, mediante as aplicações propostas, como é o caso da gamificação e a imersão em ambientes virtuais, né, fazendo que a informação sobre esse local ela esteja disponível na web de uma forma acessível, gratuita e que as pessoas possam, né, sem ter que se deslocar até lá, possam ter uma vivência virtual desse espaço também, que pode colaborar também não só para a sua disseminação enquanto bem de relevância cultural e histórica, mas principalmente, né, para a difusão do conhecimento. Nem todas as pessoas sabem que aquele local que hoje é paradisíaco, ele abrigou situações bastante conflitantes aí durante o seu ciclo de vida, que foram a questão dos presos e principalmente, né, essa revolta que teve em 1952. Gente, era isso que eu tinha para apresentar. Eu agradeço e coloco-me aí à disposição para perguntas, né, para elucidar algumas questões que possam surgir. Graças.